O milionário parou sem conseguir respirar, sua amada desaparecida. Há 7 anos. Estava ali nas ruas descalça, mendigando e com 2 crianças ao lado. Mas o que realmente o deixou sem chão foi o detalhe impossível de ignorar. As gêmeas tinham o rosto idêntico ao dele. Ele se aproximou, mas as palavras dela revelaram um segredo tão devastador que sua vida jamais seria a mesma. Inscreve no canal para não perder histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. Ricardo Menezes parou sem conseguir respirar. Sua amada desaparecida há 7 anos estava ali nas ruas, com roupas simples e 2 crianças ao lado. Mas o que realmente o deixou sem chão foi o detalhe impossível de ignorar. As gêmeas tinham o rosto idêntico ao dele. Ele se aproximou, mas as palavras dela revelaram um segredo tão devastador que sua vida jamais seria a mesma. Ricardo Menezes, empresário de renome, era o tipo de homem cuja presença dominava qualquer sala em que entrasse. Alto, de postura impecável, ele tinha um ar de comando que fazia as pessoas pararem para ouvir. Contudo, mesmo com todos os contratos assinados, viagens internacionais e eventos de gala, havia algo nele que poucos conseguiam perceber. Um vazio constante. Ele já estava acostumado a viver assim. A perda de Mariana, sua paixão de juventude, havia deixado uma ferida aberta em seu coração. 7 anos haviam se passado desde o dia em que ela desapareceu sem deixar vestígios. Apesar das tentativas iniciais de encontrá-la, as pistas sempre terminavam em becos sem saída. Eventualmente, ele aprendeu a mascarar sua dor com trabalho e foco nos negócios. Naquela manhã, após mais uma reunião bem-sucedida em um dos prédios luxuosos de São Paulo, Ricardo estava esperando o motorista trazer seu carro. A calçada movimentada era apenas um pano de fundo para seus pensamentos distantes, até que algo chamou sua atenção. A princípio foi apenas uma figura encurvada. Sentada perto de uma parede pichada, uma mulher mal vestida com o rosto parcialmente coberto por uma touca desgastada. Ao lado dela, 2 meninas idênticas brincavam com uma boneca velha e remendada. Ricardo olhou distraído, mas seu olhar se fixou na mulher quando ela levantou o rosto para observar as crianças. A respiração de Ricardo ficou presa na garganta. Ele conhecia aquele rosto. Mesmo envelhecido pelo tempo e pela adversidade, era inconfundível. Seu coração disparou. Não pode ser, murmurou para si mesmo. Ele deu um passo hesitante na direção dela, mas algo o deteve. Era realmente Mariana ou era um truque cruel da sua mente, fruto de tantos anos de saudade? Não conseguindo se conter, ele cruzou a rua sem sequer olhar para os carros. «Mariana!» chamou com a voz tremendo de descrença. A mulher ergueu os olhos alarmada. Seu olhar encontrou o dele por um instante. Havia algo ali, um lampejo de reconhecimento misturado com medo. Mariana agarrou as mãos das Aracetansi. Meninas, levantou-se rapidamente e começou a se afastar. «Espere!» Ricardo gritou, aumentando o passo. O movimento atraiu olhares curiosos dos pedestres ao redor. Mariana parou hesitante, como se ponderasse entre continuar fugindo ou encarar aquele homem que agora a seguia. Finalmente ela virou-se devagar. Quando falou, sua voz era baixa, quase inaudível. «O que você quer, Ricardo?» Ele parou chocado, não só por estar cara a cara com ela, mas também pelo tom frio em suas palavras. «Mariana, onde você esteve? Por que desapareceu? Eu procurei por você». Ela baixou o olhar, apertando as mãos das meninas. «Agora não é hora. Por favor, me deixe em paz». «Não. Eu esperei 7 anos por uma resposta. E agora você aparece assim». Ele deu um passo à frente. As meninas, assustadas, se esconderam atrás de Mariana. «Você não entende», respondeu ela com a voz firme. «Não devia ter me procurado naquela época e agora eu não posso voltar». «Voltar? Voltar para onde, Mariana? Essas meninas? Quem são elas?»
Ele olhou para as crianças com uma mistura de curiosidade e confusão. Por que você está vivendo assim? Mariana recuou um pouco, como se a proximidade dele fosse perigosa. Eu não vou falar nada aqui, Ricardo. É melhor você esquecer que me viu. Antes que ele pudesse reagir, Mariana puxou as gêmeas e se afastou rapidamente, misturando-se à multidão da rua. Ricardo ficou parado, atônito, tentando processar o que acabara de acontecer. Seu coração batia forte e 1 milhão de perguntas giravam em sua mente. Ele não podia deixá-la escapar novamente. De volta ao carro, Ricardo deu ordens curtas ao motorista. Volte para o escritório, mas mantenha o carro por perto. Enquanto olhava pela janela, ele já fazia planos. Mariana podia tentar fugir, mas ele não ia perder a única chance de saber a verdade. Ele precisava descobrir onde ela estava e, mais importante, o que havia acontecido com ela nesses 7 anos. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Mariana magra e abatida, segurando as mãos das 2 meninas, não saía de sua mente. 7 anos de silêncio. E agora ela reaparece vivendo nas ruas com 2 crianças que podiam muito bem ser suas filhas. Ele se levantou da cama em seu apartamento luxuoso, abriu a janela e olhou para as luzes da cidade. Eu preciso saber a verdade, murmurou para si mesmo. Logo cedo, ele acionou um de seus seguranças particulares, Jonas, para seguir discretamente Mariana e descobrir onde ela estava morando. Jonas, eficiente como sempre, entrou em contato algumas horas depois. Senhor Menezes, encontrei a mulher. Ela está vivendo em um abrigo improvisado perto da estação de trem. Parece que ela divide o espaço com outras pessoas, em situação de rua. As meninas estão com ela. Ricardo sentiu um aperto no peito. A ideia de Mariana, uma mulher que ele conhecia como cheia de vida e sonhos, vivendo nessas condições, era insuportável. Continue monitorando, não se aproxime, apenas observe e me mantenha informado, ordenou. Naquela tarde, Ricardo foi até o local, estacionou o carro a uma certa distância e desceu trajando roupas simples para não chamar atenção. Andando pelas ruas estreitas e sujas, ele avistou o abrigo que Jonas mencionara. Um amontoado de barracas improvisadas com lonas, cercadas por caixas. Ele viu Mariana de longe. Ela estava sentada em um canto, ocupada remendando uma das poucas peças de roupa que as meninas tinham. Gabriela e Giovanna, as gêmeas, brincavam com tampinhas de garrafa, improvisando um jogo no chão de concreto. O contraste com sua própria vida o atingiu como um soco. Enquanto ele desfrutava de jantares sofisticados e viagens, Mariana e as meninas estavam ali, lutando para sobreviver. Ele se manteve à distância, escondido entre os pedestres, e observou a dinâmica delas. Mariana demonstrava um cuidado maternal evidente, sempre atenta. Ela fazia o possível para proteger as meninas, cobrindo-as com uma manta quando o vento frio passava ou dividindo com elas o pouco alimento que tinha. As gêmeas eram pequenas, magras, mas riam entre si com a inocência que só as crianças conseguem preservar, mesmo em condições tão adversas. Ricardo passou horas ali observando. Cada minuto aumentava sua indignação e seu sentimento de responsabilidade. Ele queria entrar naquele abrigo improvisado, levar as 3 para um lugar seguro imediatamente, mas sabia que não seria tão simples. Mariana havia deixado claro que não confiava nele. Ele precisava de uma abordagem cuidadosa. Na manhã seguinte, Ricardo voltou, desta vez com Jonas. Ele trouxe alimentos e roupas básicas. Pediu a Jonas que entregasse os itens a um dos voluntários do local sem se identificar. Enquanto isso, ele continuava a observar ao longe. Viu quando Mariana recebeu as sacolas entregues pelos voluntários. Ela as abriu com cautela e retirou frutas frescas e pães. Por um momento, Ricardo percebeu algo que não via há muito tempo. Um sorriso no rosto dela. Ele também notou as dificuldades que Mariana enfrentava. Durante
Aquela tarde, um grupo de homens que também viviam na rua se aproximou dela de maneira ameaçadora. Mariana tentou afastá-los, protegendo as meninas atrás de si. Ricardo quase interveio, mas um dos voluntários apareceu e dispersou o grupo antes que algo pior acontecesse. A raiva e a preocupação cresceram dentro dele. Ela está vulnerável demais naquele lugar, disse para Jonas enquanto voltavam ao carro. Naquela noite, Ricardo decidiu tomar medidas concretas. Ele ligou para um conhecido, que dirigia uma organização de apoio a mulheres em situação de rua, explicou o que viu e pediu ajuda para garantir a segurança de Mariana e das meninas. Eu posso providenciar abrigo temporário, mas elas precisam aceitar a ajuda, disse a assistente social do programa. Ricardo sabia que essa seria a parte mais difícil. Mariana parecia determinada a manter distância dele, mas ele estava disposto a insistir. Na manhã seguinte, Ricardo já estava decidido. Não podia mais ficar apenas observando de longe. Seu coração batia acelerado enquanto se aproximava do local onde Mariana e as meninas costumavam ficar. Desta vez, ele vestia roupas simples, tentando não chamar atenção. Encontrou Mariana sentada no mesmo lugar de sempre, costurando um pequeno rasgo no uniforme escolar de uma das meninas. Gabriela e Giovanna estavam ao seu lado, compartilhando um pedaço de pão enquanto desenhavam com giz colorido no chão. Mariana, chamou ele suavemente, mantendo uma distância respeitosa. Ela levantou os olhos rapidamente, suas mãos parando o movimento da agulha. O medo em seu olhar era evidente. Mas havia algo mais, uma mistura de resignação e cansaço. Por que você não desiste, Ricardo? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Você sabe que eu não posso. Não depois de ver vocês assim. Não depois de saber que... Ele hesitou, olhando para as meninas que agora o observavam com curiosidade. Que elas podem ser minhas filhas. Mariana tensionou visivelmente, seus dedos apertando o tecido que segurava. Você não entende. Algumas coisas é melhor deixar como estão. Não quando existem crianças envolvidas, respondeu ele, sua voz gentil, mas determinada. Olhe para elas, Mariana. Elas merecem mais do que isso. As gêmeas, percebendo que falavam delas, se aproximaram timidamente. Giovanna, a mais corajosa, deu um passo à frente. Você é o homem que mandou a comida. Ontem? Ricardo sorriu suavemente. Sim, sou eu. Obrigada, disse ela, um sorriso iluminando seu rostinho. A mamãe ficou feliz quando viu as frutas. Mariana suspirou, passando a mão nos cabelos da filha. Giovanna, leve sua irmã para brincar ali. Após as meninas se afastarem, ela encarou Ricardo. O que você quer realmente? Quero ajudar vocês, não como caridade, mas porque é o certo a fazer. Encontrei um lugar seguro, um abrigo para mulheres. Vocês teriam proteção, comida, as meninas poderiam estudar. E qual é o preço? Interrompeu ela, anos de desconfiança evidentes em sua voz. Nenhum, respondeu ele firmemente. Só quero garantir que vocês estejam seguras. Depois, se você quiser me contar o que aconteceu, por que desapareceu? É realmente seguro? Totalmente. Eu verifiquei pessoalmente. Tem assistentes sociais, segurança, tudo o que vocês precisam. Ela mordeu o lábio, pensativa. As meninas poderiam realmente estudar? Sim, há uma escola próxima. Elas teriam uma vida normal, Mariana. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Você não faz ideia do quanto eu sonhei em dar isso a elas. Então deixe-me ajudar, implorou ele suavemente. Não por mim, mas por elas. Após mais alguns momentos de hesitação, Mariana assentiu levemente. Está bem, mas preciso que você prometa uma coisa. O quê? Se algo der errado, se eles nos encontrarem, será sua escolha. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos alternando entre Ricardo e as meninas que brincavam próximas.
Finalmente, com um suspiro profundo, ela perguntou: "Este lugar? Você tem que prometer que vai proteger as meninas acima de tudo." "Eles? Quem são eles, Mariana?" Ela balançou a cabeça. "Ainda não. Primeiro preciso ter certeza de que estamos realmente seguras." Ricardo queria pressionar mais, descobrir quem eram essas pessoas que tanto amedrontavam Mariana, mas sabia que precisava ir devagar. Ela finalmente estava aceitando ajuda, e isso já era um grande passo. "Eu prometo", disse ele solenemente. "Vou proteger vocês três com minha vida se for preciso." Naquela mesma noite, ele providenciou a transferência delas para o abrigo. Observou de longe enquanto Mariana e as meninas eram recebidas pela equipe do local. Seu coração estava pesado, parte por alívio em vê-las finalmente em um lugar seguro, parte por angústia ao pensar em tudo que elas devem ter passado, mas principalmente estava determinado a descobrir a verdade por trás de todo esse mistério. Quem eram as pessoas que haviam forçado Mariana a fugir? Por que ela ainda tinha tanto medo? E como sua própria família estava envolvida nisso tudo? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, então finalmente falou: "Está bem, Ricardo, vamos conversar, mas eu não prometo te contar tudo." Ele inclinou o corpo para frente, o olhar fixo no dela. "O que você tem medo de me dizer?" Ela esfregou as mãos nervosamente. "Não é só sobre mim, é sobre elas. Eu tenho que protegê-las." "Proteger de quem, Mariana?" "Eu preciso entender." Ela respirou fundo e, pela primeira vez, algo em seu semblante suavizou. "Você não entende o tipo de pressão que eu sofri. Não era seguro para mim continuar perto de você. Algumas pessoas queriam me afastar." "Quem?" Ele insistiu, sua voz carregada de urgência. Ela balançou a cabeça frustrada. "Eu não posso, Ricardo. Ainda não. Não sei se posso confiar em você. E se você estiver do lado deles?" Ricardo ficou surpreso. "Do lado deles? Quem são eles, Mariana?" "Do que você está falando?" "Eu passei anos procurando por você. Eu nunca faria nada para te machucar." Ela hesitou, como se quisesse acreditar nele, mas algo ainda a mantinha reticente. "Eu só não posso confiar em ninguém agora, e eu preciso que você respeite isso." "E as meninas? Elas são minhas filhas, não é?" A pergunta pairou no ar como uma bomba. Mariana arregalou os olhos e se levantou abruptamente, caminhando até a janela. "Não faça isso, Ricardo." "Não faça o quê?" "Mariana, eu já vi as semelhanças. Não dá para negar. Eu quero saber a verdade." Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo pensou que ela não responderia. Então, finalmente, com a voz quase inaudível, ela disse: "Sim." A palavra o atingiu como uma avalanche. Ele se encostou na cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. As emoções vieram em uma onda esmagadora. Raiva, tristeza, alegria e culpa, tudo ao mesmo tempo. "Por que você nunca me contou?" Ele perguntou, sua voz agora mais baixa, mas cheia de dor. "Você acha que eu não quis?" Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu tentei, Ricardo. Eu escrevi cartas, mandei mensagens, mas todas as vezes elas voltavam ou desapareciam. Eles não queriam que você soubesse." "Eles? Cláudio?" Ela não respondeu, mas seu silêncio confirmou as suspeitas dele. Antes que a conversa pudesse continuar, Gabriela e Giovanna voltaram correndo, rindo e segurando pedaços de papel colorido. Giovanna entregou um para Ricardo. "Olha, eu desenhei você", disse ela animada. Ricardo pegou o papel e sorriu. Era um desenho infantil com ele ao lado das duas meninas. Mariana estava um pouco distante no desenho, mas com um sorriso no rosto. Ele sentiu um calor inesperado no peito. "Está lindo, Giovanna. Muito obrigado." Gabriela, mais tímida, puxou a manga de Mariana. "Mamãe, ele vai vir mais vezes?" Mariana olhou para Ricardo.
como se a pergunta fosse mais dirigida a ele do que a ela. Depois de alguns segundos, ela respondeu: "Talvez, se ele quiser." "Eu quero", disse Ricardo imediatamente. Ele se abaixou para ficar na altura das meninas. "Se vocês quiserem, eu posso trazer mais coisas para desenharem e, talvez, brinquedos. O que acham?" As meninas pularam de alegria, abraçando-se. Mariana observou a cena com uma expressão indecifrável, uma mistura de alívio, preocupação e, talvez, esperança. Ricardo passou as semanas seguintes visitando o abrigo com frequência. Ele sempre trazia algo para as meninas, mas o verdadeiro objetivo era se reaproximar de Mariana. As gêmeas começaram a se afeiçoar a ele rapidamente. Giovanna, a mais falante, fazia perguntas intermináveis sobre o trabalho dele e o que ele fazia em sua casa grande. Gabriela, embora mais reservada, parecia gostar da presença dele, muitas vezes o observando com um pequeno sorriso nos lábios. Para Mariana, a aproximação era mais difícil. Embora Ricardo estivesse visivelmente comprometido em ajudá-las, ela ainda se mantinha na defensiva. Ele sabia que ganhar a confiança dela levaria tempo, mas estava disposto a esperar. Aos poucos, porém, a barreira entre eles começou a se desgastar. Ricardo era paciente e nunca pressionava além do que ela estava disposta a compartilhar. Em um dos dias em que ele trouxe livros para as meninas, Mariana finalmente admitiu algo que ele esperava ouvir. "Eu não esperava que você ainda quisesse saber de mim, Ricardo. Pensei que já tivesse seguido em frente." "Eu tentei", ele respondeu honestamente, "mas nunca consegui. Você era tudo para mim, Mariana. Ainda é." Ela desviou o olhar, mas não o afastou. Era um pequeno progresso, mas Ricardo sabia que cada passo em direção à confiança dela era uma vitória. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: não importava quanto tempo levasse ou o que ele precisasse enfrentar. Ele estava determinado a proteger Mariana e as meninas e, acima de tudo, descobrir a verdade por trás de tudo o que havia acontecido. Ricardo não conseguia evitar as memórias que surgiam sempre que pensava em Mariana. Estar ao lado dela, mesmo que em circunstâncias tão difíceis, trazia de volta os momentos que haviam compartilhado antes de tudo desmoronar. Ele se lembrou de como ela sorria ao falar sobre os sonhos de abrir sua própria galeria de arte e como os olhos dela brilhavam ao mencionar as paisagens que queria pintar. Mariana sempre teve uma energia que o atraía, diferente das mulheres da alta sociedade com quem ele estava acostumado. Ela era simples, genuína. Não se importava com o dinheiro dele, mas sim com quem ele era. Ele se apaixonou perdidamente por sua independência e coragem. Mas o que começou como um conto de fadas terminou de forma abrupta e inexplicável. O desaparecimento de Mariana havia sido um golpe devastador para Ricardo. Ele se lembrava claramente do dia em que tudo aconteceu. Eles haviam discutido na noite anterior, algo trivial que agora parecia irrelevante. Na manhã seguinte, ela não estava em casa, não havia deixado um bilhete, nem respondido às mensagens. Inicialmente, ele pensou que ela precisava de espaço e voltaria. Mas quando os dias se transformaram em semanas, o medo tomou conta dele. Ele contratou investigadores, espalhou sua foto, pediu ajuda aos amigos. Tudo em vão. A falta de respostas o consumia. A paz. Única coisa que o mantinha de pé era a esperança de que, de alguma forma, ela ainda estivesse viva. No entanto, sua família, em vez de apoiar sua busca, parecia ansiosa para que ele superasse tudo e seguisse em frente. Lembrando disso agora, Ricardo começou a se questionar. Por que sua mãe e seu tio pareciam tão indiferentes ao sofrimento dele? Naquela mesma noite, Ricardo decidiu confrontar Rosa. Ele dirigiu até a casa dela, uma imponente mansão com jardins impecáveis, e entrou sem avisar. Rosa, elegante como sempre, estava sentada na sala de estar com uma taça de vinho na mão. "Ricardo, que surpresa!"
Perguntar sobre algo que eu tenho o direito de saber? Quem são eles, Mariana? Minha mãe? Achei que você estivesse ocupado com seus negócios. Ele ignorou o tom casual. Precisamos conversar. Ela arqueou uma sobrancelha, mas manteve o sorriso. Claro, querido. Sobre o quê? Mariana. O sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão séria. Ela pousou a taça na mesa ao lado. Você ainda está com isso? Rosa suspirou, como se estivesse cansada de repetir algo óbvio. Ricardo, foi para o seu bem, para proteger você e o legado da nossa família. Você destruiu uma família para proteger outra? Que tipo de mãe faz isso? Rosa ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Eu sei que você está magoado, mas você precisa entender que naquele momento achei que estava fazendo o melhor. Mariana, ela nunca foi o tipo de mulher que poderia lidar com o peso da nossa família. E você decidiu isso sozinha? Ricardo rebateu. Você tinha o direito de fazer essa escolha por mim? De me afastar das minhas filhas antes mesmo de nascerem? Eu não sabia sobre as meninas, ela disse, sua voz falhando levemente. Se soubesse, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Isso não muda nada, mãe. Você sabia que estava destruindo a vida de alguém e fez isso de qualquer forma. Ricardo, por favor, não precisamos expor isso. Pense no que acontecerá se essas acusações chegarem à mídia. Nossa reputação será destruída, a empresa, tudo pelo que seu pai trabalhou. Não. Se atreva a trazer o nome do meu pai para isso. Ele interrompeu, a voz firme. Ele nunca teria permitido o que você e Cláudio fizeram. Rosa tentou mais uma vez apelar. Ricardo, querido, eu sou sua mãe. Por favor, não vire as costas para mim. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Você se virou contra mim primeiro, e agora vai ter que enfrentar as consequências. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Enquanto Rosa tentava manipular Ricardo emocionalmente, Cláudio optou por um caminho mais direto e agressivo. 2 dias depois, Mariana encontrou um envelope preso na porta do apartamento. Dentro, havia uma única folha de papel com uma mensagem simples, mas ameaçadora. Se você ou Ricardo continuarem com isso, todos vão se arrepender. Mariana sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela sabia que Cláudio estava por trás daquilo. Era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Quando Ricardo chegou naquela noite, encontrou Mariana sentada no sofá, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. Ricardo, ela começou, a voz fraca. Ele sabe o que estamos fazendo. Ricardo pegou o bilhete e o leu rapidamente. Sua expressão mudou de preocupação para raiva em segundos. Cláudio, ele murmurou antes de amassar o papel em sua mão. Ricardo, isso não vai parar por aqui. Ele sempre cumpre o que ameaça. Não dessa vez, respondeu ele. Dessa vez, eu estou pronto. Mariana o observou, ainda com medo. E se ele tentar te machucar? Ou as meninas? Não vai chegar a isso. Ele explicou que havia contratado segurança particular para vigiar o apartamento e acompanhar as meninas na escola. Além disso, Jonas estava monitorando Cláudio de perto. Ele não tem ideia de que estamos um passo à frente. Ele acha que ainda pode nos intimidar, mas isso acaba agora. No dia seguinte, Cláudio convocou Ricardo para uma reunião de emergência em seu escritório. Ricardo foi preparado. Ele sabia que Cláudio não tinha mais o controle da situação, mas isso não significava que não tentaria algo. Quando Ricardo chegou, Cláudio o recebeu com um sorriso forçado, tentando disfarçar a tensão no ar. Ricardo, que bom que veio. Precisamos conversar como família. Estamos longe de ser uma família, Cláudio, respondeu Ricardo sentando-se sem tirar os olhos do tio. Cláudio riu, mas o som era frio. Você sempre foi muito direto, mas sinceramente, acho que está exagerando com toda essa investigação. Você sabe como essas coisas podem sair do controle. Saíram do controle no momento em que você começou a destruir vidas para proteger seus interesses.
Ricardo respondeu, mantendo os olhos fixos no tio. Cláudio apertou os lábios, seu sorriso desaparecendo. Ricardo, tudo o que fiz foi pelo bem da empresa, do nosso nome, usando a mulher que eu amava. Como bode expiatório. Mariana nunca foi boa para você, Cláudio rebateu. Ela era uma distração. Precisávamos que você estivesse focado. E você achou que destruir a vida dela era o melhor jeito de me ajudar? Ricardo se inclinou para a frente, a raiva evidente em sua voz. Eu sei de tudo, Cláudio. Tenho provas suficientes para te colocar em sérios problemas pelo resto da sua vida. Cláudio tentou manter a compostura, mas Ricardo podia ver o medo em seus olhos. Você não faria isso, Ricardo, não contra sua própria família. Você deixou de ser minha família no momento em que decidiu me trair. E agora vai pagar por isso. Cláudio se levantou abruptamente, apontando um dedo para Ricardo. Se você acha que pode me derrubar, pense novamente. Eu tenho amigos, aliados. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Ricardo se levantou também, encarando-o com firmeza. E você não tem ideia de quem eu me tornei. Tente alguma coisa, Cláudio. Eu estou esperando. Ele saiu do escritório deixando Cláudio furioso e visivelmente abalado. Ricardo sabia que o tio tentaria reagir, mas também sabia que desta vez ele estava mais forte e preparado do que nunca. Quando voltou para casa, encontrou Mariana esperando por ele, claramente ansiosa. Como foi? Ela perguntou. Como esperado. Cláudio tentou me ameaçar, mas ele está perdido. Ele sabe que o fim está próximo. Mariana assentiu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. Ricardo, prometa que vai se cuidar. Não quero que ele te machuque por minha causa. Eu prometo, ele disse pegando suas mãos. Estamos nisso juntos, e ninguém vai nos machucar novamente. Ela sorriu, mesmo que timidamente, e Ricardo sentiu que, apesar de tudo, eles estavam cada vez mais próximos de finalmente deixarem o passado para trás. Ricardo já havia aceitado que Rosa e Cláudio fariam tudo o que pudessem para evitar as consequências de suas ações. Sabia que enfrentá-los de frente não era apenas uma batalha. Pessoal, era uma questão de proteger Mariana e suas filhas a qualquer custo. Depois do bilhete ameaçador deixado por Cláudio, Ricardo redobrou as medidas de segurança. Contratou uma equipe particular para vigiar o apartamento de Mariana e escoltar as meninas da escola até em casa todos os dias. Embora Mariana tivesse relutado no início, finalmente cedeu ao perceber que a ameaça era real. Você acha que isso é necessário? Perguntou ela, enquanto observava um dos seguranças, posicionados no final da rua. Tenho certeza disso, respondeu Ricardo. Cláudio já mostrou que está disposto a ir longe. Não podemos dar nenhuma chance a ele. Mariana suspirou, mas não insistiu. Havia um conforto estranho em saber que pela primeira vez em muito tempo, alguém estava cuidando dela e das meninas de maneira ativa. Ricardo sabia que o próximo passo seria crucial. Ele havia esperado tempo suficiente, acumulando provas e se certificando de que Rosa e Cláudio não tivessem espaço para contra-atacar. Agora era a hora de confrontá-los diretamente, não apenas para tirar sua influência sobre sua vida, mas para garantir que eles não pudessem mais machucar ninguém. Naquela noite, ele organizou uma reunião em sua mansão. Chamou Rosa e Cláudio, dizendo que queria resolver assuntos de família. Ele sabia que eles viriam, Rosa por querer retomar algum controle emocional sobre ele, e Cláudio por temer o que Ricardo pudesse fazer. Quando chegaram, Rosa estava impecável como sempre, com um ar de superioridade que parecia inabalável. Cláudio, por outro lado, parecia mais tenso, embora tentasse esconder isso com sorrisos falsos. Ricardo, meu querido, começou Rosa, enquanto se sentava em uma das poltronas do salão principal. Espero que essa reunião seja um passo para reconciliar nossa família. Ricardo ignorou o tom dela e olhou diretamente para Cláudio. Você ainda acha que pode me intimidar? Cláudio estreitou os olhos. Não sei do que está falando.
Ah, você sabe, respondeu Ricardo, jogando sobre a mesa um envelope grosso com documentos importantes. Aqui está tudo. As provas que vocês tentaram esconder. As manipulações. Tudo. Eu tenho provas suficientes para garantir que vocês nunca mais possam fazer mal a ninguém. Cláudio ficou pálido. Ele pegou o envelope com mãos trêmulas, folheando os documentos. Rosa, sentada ao lado, tentou intervir. Ricardo, querido, precisamos pensar sobre as consequências disso. Você realmente quer expor sua própria família dessa maneira? Família? Ele riu, mas sem humor. Você destruiu minha família quando decidiu manipular minha vida. As únicas pessoas que eu reconheço como minha família agora são Mariana e minhas filhas. Vocês, Rosa e Cláudio, são apenas dois estranhos que passaram a vida me manipulando. Rosa piscou, claramente atingida pela frieza dele. Ricardo, eu sou sua mãe. Não, você é uma mulher que escolheu proteger um manipulador e destruir vidas inocentes. Cláudio finalmente encontrou sua voz. Você não vai fazer isso, Ricardo. Não vai expor isso para as autoridades. Você acha que pode sobreviver ao que isso vai causar? A mídia vai adorar ver uma briga familiar como essa. Vai ser o fim da sua reputação. Prefiro isso a continuar sendo cúmplice do silêncio, respondeu Ricardo. Mas, na verdade, você está errado, porque agora eu controlo essa narrativa. Já tenho um plano para lidar com a imprensa e as autoridades. Não importa o que você tente fazer, Cláudio. Você perdeu. Cláudio tentou disfarçar o nervosismo, mas Rosa se levantou abruptamente, olhando para Ricardo com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Está jogando tudo fora por uma mulher que nunca foi digna de você. Chega, disse Ricardo, a voz cortante. Mariana foi a única pessoa que realmente se importou comigo. E agora vou garantir que vocês dois nunca mais possam machucá-la ou as meninas. Considerem este o fim do jogo. Depois que Rosa e Cláudio saíram da mansão, Ricardo se sentou em silêncio por alguns minutos, processando o que acabara de acontecer. Ele sabia que aquela reunião não encerrava tudo. Rosa e Cláudio ainda tentariam algo, mas agora ele tinha a vantagem. Quando voltou ao apartamento de Mariana naquela noite, sentiu uma tranquilidade inesperada ao ver as meninas brincando na sala. Giovanna estava montando um castelo de blocos, enquanto Gabriela desenhava algo no papel. Mariana estava na cozinha preparando o jantar. Como foi a reunião? Perguntou ela enquanto Ricardo se juntava a ela. Como esperado, eles negaram tudo, tentaram manipular, mas sabem que o cerco está se fechando. Agora é só uma questão de tempo. Ela olhou para ele com uma expressão de alívio, misturada com preocupação. E você, como se sente? Ricardo pensou por um momento antes de responder. Pronto, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estamos no controle. Mariana sorriu levemente e tocou o braço dele. Obrigada, Ricardo, por tudo. Sei que não foi fácil. Ele segurou sua mão, apertando-a com delicadeza. Faria tudo de novo, Mariana. Vocês são minha família e não vou deixar ninguém mais machucar vocês. Naquela noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Ricardo sentiu uma onda de serenidade. Gabriela, sempre tímida, pediu um abraço. E Giovanna insistiu que ele lesse uma história antes de apagar as luzes. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Mariana esperando na sala. Ela parecia mais relaxada do que ele a havia visto em muito tempo. Boa noite? Perguntou ele, enquanto se sentava ao lado dela no sofá. Boa noite, ela respondeu, sorrindo. Ricardo sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas naquele momento sentiu que o futuro finalmente parecia um pouco mais claro. Os dias que se seguiram foram de mudanças significativas. Ricardo, com a ajuda de seus advogados, começou a organizar todos os documentos necessários para formalizar sua paternidade. Ele também iniciou o processo de reestruturação da empresa,
removendo gradualmente a influência de Cláudio e Rosa. Mariana, por sua vez, começou a se permitir sonhar novamente. Estava pensando em voltar a estudar. Ela comentou uma noite, enquanto jantavam juntos. As meninas estão na escola agora, e eu poderia usar esse tempo. É uma ideia maravilhosa, respondeu Ricardo, genuinamente feliz em vê-la fazendo planos. Você sempre quis trabalhar com arte, não é? Ela assentiu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Sim, talvez design gráfico. Algo que me permita criar e ainda assim ter tempo para as meninas. Eu apoio totalmente, disse ele, segurando sua mão sobre a mesa. Você pode fazer qualquer coisa que quiser agora, Mariana. Não há mais nada te impedindo. As gêmeas também floresciam com as mudanças. Giovanna, sempre expressiva, começou a se destacar na escola com sua criatividade e facilidade para fazer amigos. Gabriela, embora ainda tímida, descobriu um talento especial para desenho, enchendo cadernos inteiros com suas criações. Uma tarde, enquanto observava as meninas brincando no parque, Ricardo percebeu o quanto suas vidas haviam mudado em tão pouco tempo. Mariana estava sentada ao seu lado, mais relaxada e sorridente. Às vezes parece um sonho, ela disse suavemente. Ver elas assim, tão felizes, sem medo. Não é um sonho, respondeu ele, passando o braço ao redor dela. É nossa realidade agora, e ninguém vai tirar isso de nós. Uma manhã tranquila iluminava o jardim da nova casa que Ricardo havia comprado para a família. Mariana observava as gêmeas correrem pela grama, suas risadas ecoando no ar da manhã. Tanto havia mudado nos últimos meses. As meninas estavam mais fortes e saudáveis, frequentando uma boa escola e fazendo amigos. Ela própria havia começado seu curso de design gráfico, redescobrindo aos poucos a mulher que sempre sonhou ser. Ricardo aproximou-se por trás, abraçando-a suavemente. No que está? Pensando? Em como a vida pode mudar completamente. Ela respondeu, recostando-se nele. Há um ano, eu mal conseguia imaginar um futuro para nós. E agora? Ele a virou para si, olhando em seus olhos. E agora, temos tudo pela frente. Dentro da casa, Giovanna e Gabriela haviam transformado um dos quartos em seu espaço de criação. Giovanna escrevia histórias fantasiosas em seus cadernos, enquanto Gabriela enchia as paredes com seus desenhos coloridos. Olha, papai, chamou Giovanna, erguendo um de seus textos. Escrevi uma história sobre nossa família. Ricardo pegou o caderno, sentando-se entre as duas meninas. Vamos ver então. Enquanto lia, seu coração se aquecia. Era uma história sobre um príncipe que encontrava sua princesa perdida e suas duas pequenas princesas. E juntos, eles construíam um castelo de amor e esperança. Está linda, meu amor, ele disse, abraçando a filha. Gabriela, do outro lado, mostrou seu último desenho, uma representação colorida da Darem, família reunida no jardim. Agora estamos todos juntos, ela disse com sua voz suave. Mariana, observando a cena da porta, sentiu lágrimas de felicidade se formarem. Quanto tempo ela sonhou com esse momento, com suas filhas tendo um pai presente, uma casa segura, uma vida normal? Os últimos vestígios do passado doloroso foram finalmente resolvidos quando Rosa e Cláudio enfrentaram as consequências de suas ações. Não houve escândalo público. Ricardo garantiu que tudo fosse resolvido. Discretamente, mas de forma definitiva. Eles foram afastados da empresa e da vida da família. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa. Mariana comentou uma noite, depois que as meninas foram dormir. Eles são sua família, afinal. Ricardo segurou suas mãos com firmeza. Você e as meninas são minha família. Vocês são tudo o que importa. Naquela noite, deitados em sua cama, planejando o futuro, Ricardo olhou para Mariana com amor infinito. Sabe o que mais me impressiona em você? Ela virou-se para ele, curiosa. O quê? Sua força.
Depois de tudo o que passou, você nunca perdeu sua capacidade de amar, de sonhar. Ela sorriu, tocando seu rosto suavemente. Porque agora tenho motivos para sonhar de novo. No dia seguinte, um sábado ensolarado, a família toda estava reunida no jardim. As meninas brincavam na grama, seus risos enchendo o ar com alegria pura. Mariana e Ricardo, sentados na varanda, observavam sua felicidade com corações plenos. Nunca pensei que poderíamos ter isso, disse Mariana, sua voz suave. Uma família de verdade, um lar. Ricardo a abraçou, beijando sua testa com carinho. Isso é apenas o começo, meu amor. Temos toda uma vida pela frente. E assim, sob o sol da manhã, aquela família reconstruída com amor, perseverança e esperança continuava escrevendo sua história. Não mais uma história de perdas e separações, mas uma história de união, amor e recomeços. Giovanna e Gabriela cresceriam sabendo que eram profundamente amadas, que tinham um pai e uma mãe que enfrentaram o mundo por elas. Ricardo e Mariana finalmente tinham encontrado seu lugar no mundo, um ao lado do outro, construindo o futuro que sempre sonharam. E em cada sorriso, em cada abraço, em cada momento compartilhado, eles celebravam sua vitória mais preciosa, a chance de serem, finalmente, uma família completa e feliz. Achei que já tivesse superado. Superado? Ricardo quase riu, incrédulo. Como você espera que eu supere algo que nunca fez sentido? Mariana desapareceu e você nunca se importou. Na verdade, parecia até aliviada.